Se você acha que você já viu uma marca diferente, espera só até você ver o caso que a gente vai analisar hoje. Vamos lá? A Gentle Monster é uma marca de óculos sul-coreana que simplesmente transformou a categoria ao acreditar em 3 pontos principais que fizeram com que a sua estratégia fosse realmente diferenciadora: expressão artística, conexão emocional e disrupção. Antes da gente entrar nos detalhes, tem uma coisa muito interessante que eu descobri enquanto eu pesquisava um pouco da história dessa marca, é que a história de fundação da Gentle Monster, ela não é muito diferente das histórias que a gente vê por aí. Existia uma clara necessidade de mercado e apareceu um empreendedor com coragem para atender essa necessidade. Tudo começou em 2011, quando o Kim, fundador da Gentle Monster, que na época era professor de inglês desses acampamentos de verão lá na Coreia do Sul, esse cara olhou para o mercado de óculos e falou: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Basicamente o que acontecia é que o Oriente era atendido por marcas ocidentais, essas marcas que a gente está acostumado, Prada, Chanel, Oakley, Ray-Ban, tudo mais. Acontece que tinha um ponto particular, o contexto, que é uma coisa que faz total diferença quando a gente está fazendo gestão de marca. Primeiro que nos países asiáticos, as pessoas não têm esse narigão aqui igual o meu. Elas têm essas pontes nasais um pouquinho mais baixas. E obviamente elas não se encaixavam muito bem nas armações desses óculos que vinham do Ocidente. Um outro ponto é que na Coreia do Sul, ter o rosto pequeno é um padrão de beleza altamente atrativo, o que significa que se eu for para a Coreia do Sul, eu tô fudido, porque meu nariz é grande, minha cabeça é grande, meu rosto é meio largo. Um terceiro ponto é que os óculos pequenos acabavam acentuando o tamanho do rosto dos asiáticos, ou seja, em vez de ajudar, acabava atrapalhando. Então esse cara basicamente olhou pro mercado e falou: meu irmão, vamos mudar essa história. Então o que ele fez foi intencionalmente criar óculos que fossem oversized, que fossem maiores do que o rosto, com ponte nasais mais baixas, e isso criava uma certa ilusão de ótica, porque você bate o olho na pessoa que está usando o óculos assim e você fica com a impressão de que o rosto dela é mais fino. Se você acompanha meu conteúdo, você já sabe que eu acredito muito na importância de olhar para o DNA do fundador como função principal da expressão de uma marca. E de fato, quando a gente lê algumas entrevistas desse fundador, fica muito claro a visão que ele tem para a marca. Segundo ele, o varejo não é só um lugar para você expor o seu produto. O varejo deve provocar pensamento, deve desafiar suas emoções, deve criar expectativas, deve criar uma espécie de relação com o próprio consumidor. E é aqui que a Gentle Monster realmente se diferencia. Olha só como são as lojas dos caras. Para essa marca, as lojas elas não são ponto de vendas, elas são de verdade galerias de artes imersivas. Nesse contexto, o produto ele é secundário, você concorda comigo? E a coisa mais louca é que essa marca tem uma filosofia que a loja deve mudar a cada 21 dias, ou seja, opera como se fosse uma galeria de arte mesmo, né? Vem a coleção, é exposta, fica um tempo e depois vai embora. Ou seja, isso cria uma espécie de FOMO, né? Fear of missing out, aquela vontade de estar lá, porra, não posso perder. Isso faz com que as pessoas estejam compartilhando constantemente tudo o que a marca traz como experiência de loja. Obviamente que isso causa uma pressão gigante no time de marketing, no time de execução, mas isso de fato cria diferenciação e fala muito sobre aquela filosofia que a gente falou no começo do vídeo, de disrupção, de conexão emocional, de sair um pouco do status quo, né? No mundo de hoje, não dá mais só pra gente olhar pro produto. A gente precisa entender qual que é essa aura que a gente está criando em torno da nossa marca, porque isso faz toda a diferença. Falando um pouco de resultado e dinheiro, em 2024, o grupo do qual a Gentle Monster faz parte reportou um resultado, uma receita de mais ou menos 600 milhões de dólares, com um lucro operacional de quase 200 milhões de dólares, uma margem bem interessante desse negócio. Uma coisa que chamou bastante atenção é que o custo de matéria-prima, o quanto custa para você fazer o produto, o óculos em si, por exemplo, estava ali em torno de 15%. Isso é interessante porque quando a gente compara essa porcentagem com outros grupos de luxo, outros grupos do mercado famosos por venderem seus óculos, essa margem que eles reportam era de quase 30%, ou seja, custa quase 50% mais barato para essa marca, para Gentle Monster, criar um óculos. Mas ela conseguiu fazer isso por algumas coisas. A primeira coisa é o que a gente chama de integração vertical total, ou seja, a marca ela controla toda a sua linha de produção, então ela tem 5 linhas independentes de produção na China, uma linha no Vietnã. E isso faz com que ela tenha um controle rigoroso sobre qualidade, sobre os custos,
sobre os prazos com outros fornecedores. Segundo, ela tem um preço premium sem intermediário, ou seja, ela vende direto para o consumidor, ela não precisa pagar margem para esses varejos que muitas vezes são multimarcas, né? Você provavelmente já deve ter ido no shopping e viu aqui aquela loja que vende Ray-Ban, mas vende Prada, vende Chanel. Essas são lojas multimarcas. A Ray-Ban paga uma margem para estar exposta ali. A Gentle Monster não faz isso. O terceiro ponto é o produto como pretexto, porque como eu disse, a Gentle Monster foca muito na experiência, então as pessoas chegam a pagar ali cerca de $400 por um óculos. Então, de fato, ali não é só o produto, mas também carrega um pouco de memória, um pouco de personalidade de marca, e isso faz toda a diferença. Uma coisa que para mim é muito louca, ainda com todo esse resultado, ainda com milhares de lojas espalhadas para tudo quanto é canto, a Gentle Monster tem aproximadamente ali nem 1% do mercado mundial de óculos. Então olha só o espaço que ainda tem para essa marca crescer, e ainda que ela seja pequena, ela já é desproporcionalmente relevante em termos culturais. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessa marca são as campanhas. Tem umas campanhas meio malucas, né? Essa última que eles soltaram agora tem uma vibe meio de The Last of Us, de The Walking Dead. Negócio meio fim do mundo, um negócio muito louco. Tem outras que são super futurísticas. Eu fico olhando muito, prestando atenção no figurino, nas pessoas que eles estão trazendo, no cenário, né? Qual que é o tom da campanha, como é que eles estão falando. Quando a gente está fazendo gestão da nossa marca, geralmente a gente fica querendo ter ideias mirabolantes, quando lá fora já existe tanta coisa funcionando que a gente pode só pegar e adaptar para o nosso conceito e fazer uma coisa totalmente diferente também. O que a gente aprende com esse case? Primeiro de tudo, toda marca que é lançada precisa resolver um problema, galera. Hoje o mercado está saturado de opções. É muito difícil você olhar e falar, caraca, não tem ninguém fazendo isso. Provavelmente já tem alguém fazendo. Então, você não pode só olhar para o produto, você tem que ter um produto muito bom, mas você precisa construir uma experiência em volta. Enfim, esse aqui é um case redondo, espero que vocês tenham curtido. Eu gostei muito de fazer esse vídeo aqui. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o seu like, deixar o seu comentário. Se você tem alguma sugestão de marca para eu analisar, deixa aí, que vai ser um prazer olhar e ir a fundo, e quem sabe ela pode virar um vídeo aqui no canal. E se você tem um negócio, se você tem uma marca e tá com um problema de estratégia, o resultado não tá vindo, posicionamento tá meio truncado, imagem de marca você sente que poderia ser melhor, eu te convido a conhecer o meu trabalho da consultoria. Ou se você quiser só aprender comigo sobre gestão de marca aprofundada, conhecer todas as etapas do plano de marketing, conhecer tudo aquilo que tá por trás de quem faz uma gestão de marca séria, do começo até o final, conheça meu treinamento, formação em gestão de marcas, todos os links estão aí, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!